Bom, estamos oficialmente gravando agora. Bom dia a todos, em primeiro lugar. E bom dia, Fernando. Fernando, em primeiro, muito obrigado por aceitar colaborar com a gente, aceitar essa apresentação. Tá joia? A gente agradece muito. E, bom, o professor Fernando Gardim, da Universidade Federal de Alfenas, ele possui uma formação a graduação dele foi na Mackenzie, o mestrado foi na Unesp, no Instituto Federal, no Instituto de Física Teórica da Unesp, e o doutorado também no IFT Unesp. O professor Fernando, ele teve uma passagem recente, agora há pouco, na França, no Instituto de Física Teórica lá, também teve pós-doc na USP. Atualmente, ele está, como eu disse, como professor adjunto na Unifal, Universidade Federal de Alfenas, e o professor é um especialista em teoria de campos, mas em particular diagramas de fase da QCD, plasma de quarks e gluons, que inclusive é o tema da apresentação de hoje, fenomenologia de partículas e assuntos correlatos. O título da apresentação de hoje é Quark-Gluon Plasma and the Standard Model of Relativistic Collisions. E, bom, professor Fernando, fique à vontade, o tempo é todo teu, fique à vontade para passar a sua mensagem, ok? Uma pergunta, professor, antes de você começar. Você prefere que as pessoas façam perguntas ao final, durante a apresentação? Qual a dinâmica melhor para você? Igor, eu acho que a gente pode interromper na hora que for necessário, assim, a gente não precisa fazer uma arguição formal, então você conseguir controlar, porque tem a mãozinha aí, eu só vejo minha tela, né? Assim, isso, eu te aviso, eu controlo aqui, eu te aviso, tá bem? Aí você me avisa. Bom, então fique à vontade, o tempo é todo teu. Tá bom. Igor e Rodrigo, quero agradecer pelo convite, né? Eu acho que há uns 8, 9 meses vocês fizeram o convite e a de agenda não funcionou, né? Mas agradeço de novo por não me descartar aí da comunidade. Então é um prazer estar aqui, assim, eu acompanho as atividades de vocês e também quero parabenizar também essa ação aí do TQCBR. O que eu vou comentar hoje, assim, compartilhar com vocês, é sobre, não é igual formalmente vocês costumam apresentar aí sobre teoria quântica de campos, assim, tem ingredientes, eu tentei encaixar algumas coisas, assim, mas é para discutir algo que está lá dentro também, assim, que é a descrição desse estado da matéria, que é o plasma de quarks e gluons, e a gente já está hoje num cenário que a gente pode dizer que tem um modelo padrão aí para entender ele através de colisões relativísticas. Então, essa a ideia, é não dar tantos detalhes de como a gente faz as contas, mas é passar aí o que a gente trabalha, porque sempre acaba assim surgindo, se a gente consegue passar de forma mais abrangente, assim, conexões que outros grupos que não são necessariamente de física nuclear a altíssimas energias para contribuir, né? Sempre enriquece. Então essa é a proposta aí da apresentação de hoje, né? Então, para falar desse estado da matéria, que é o plasma de quarks e gluons, para introduzir, tem um desenho bonitinho aí à esquerda, assim, tentando dar uma ideia do que seria se nós conseguíssemos observar esse estado, né, usando as analogias que nós fazemos, mas no final ele acontece assim, em condições extremas de energia, pensado em idade ou temperatura, e é onde a gente consegue descrever esse estado a partir dos graus de liberdade da QCD, ou seja, dos quarks, antiquarks, gluons, de forma que eles estão desconfinados, então tem uma dada temperatura, energia que você pode imaginar que eles estão desconfinados, onde os graus de liberdade estão ali, e isso vem muito da liberdade assintótica que a QCD tem, ou seja, a gente sabe que a constante de acoplamento a altas energias, ela fica muito pequena,
E se você tem esse estado da matéria com uma interação muito pequena, ao final você vai ter aí a descrição de um plasma, fazendo analogia aí com plasma eletromagnético, um gás. Então era isso que a gente imaginava, isso veio lá a partir dos trabalhos do Grosby, o Check e Politzer de 73, que eles ganharam o prêmio Nobel com relação a isso. E aí, logo em seguida, se vocês verem, tem 2 trabalhos aí, 1975, do Collins e do Cabral, que eles já sugerem a existência desse estado da matéria aí em 2 regiões diferentes, um quando a temperatura é muito grande e outra é quando a densidade seria também muito grande. E só para ter uma ideia, essa temperatura que eu coloquei aí, da ordem de 156 MeV, assim, que não é da área familiarizado com essa temperatura, se você for olhar a temperatura do Sol, aí é 10 a menos 7 MeV. Então, assim, a gente está falando de uma temperatura, uma energia muito, muito mais alta aí do que a gente está acostumado no nosso sistema, né? Aonde que a gente pode encontrar esse estado, né? E aonde que eu vou querer focar com vocês. Então, isso daqui é um diagrama de fase. Talvez alguns de vocês já viram, mas você está tentando entender essa matéria aí de interação forte a partir da temperatura e do potencial químico bariônico, onde esse potencial químico bariônico vai te dar assim um pouco de informação de quantos bárions e antibárions um net aí que você tem da matéria, né, dessa simetria. Essa parte em azul que está aí, assim, está relacionado quando os quarks e os gluons estão confinados em hadrons. Você tem uma região em amarelo aí para escrever quando eles estariam confinados, e a gente tem 3 regiões principais. Então, sempre quando a gente vai falar de motivação, assim, por que estudar esse estado, é porque ele aparece logo no início do universo, tá bom? A temperaturas altíssimas nessa região aqui. Então, em parte, conhecendo como ele funcionaria, e está relacionado com o que foi a expansão do universo, logo ali no início, né? Ele também deve influenciar em estrelas, objetos compactos, como estrelas de nêutrons, núcleo de estrelas de nêutrons, até matéria ou estrelas quarcônicas. E agora, recentemente, aí, com as observações do LIGO de ondas gravitacionais, as informações que a gente tem de ondas gravitacionais depende de como é a equação de estado dessas estrelas de nêutron, e aí se no final ela é composta por essa matéria desconfinada, você também precisa influenciar. A região que eu não comentei aqui, onde que está os 2 grandes aceleradores, o LHC e o RHIC, é onde que eu vou focar, que é onde que a gente consegue fazer experimentos. Ela varre principalmente para o LHC aí, como a gente está trabalhando com núcleos grandes e mais alta energia, você pode fazer uma aproximação onde o potencial químico bariônico é 0 ou muito menor do que a temperatura. Então a gente está numa linha assim vertical que, se aumentasse muito a temperatura, estaria olhando para o universo primordial também. E tem o RHIC, que foi um dos primeiros aceleradores aí para achar essa matéria. Então eu vou focar nessas 2 regiões, porque aí a gente consegue fazer experimentos e a gente começa a tentar entender, né? Então, para entender essa matéria, como uma interação forte, primeira coisa que eu acho as pessoas fariam pega a interação, pega a lagrangiana da QCD, você tem aí o termo de interação com os gluons, não abeliano, por isso que aparece até em homenagem aí, coloquei uns diagramas de Feynman aí, que aí essas interações do bóson aí dá justamente a razão porque a interação é forte, né? Mas aí você tem o termo de interação de gluons, depois de quarks, estão aí, e aí você quer entender aquele estado aumentando a energia. Então, a gente teria 3 regiões, assim, pelo menos, eu estou tentando escrever a temperatura aqui com esse vetorzinho aí, 3 regiões distintas. Tem uma que, se a temperatura for menor que aquela temperatura crítica, que depois eu vou fazer um comentário de onde que vem, mas usem esse valor aí de 155 MeV, você teria a descrição da matéria. Assim, você aumentou um pouco mais a energia, né? Mas você tem um gás ali de hadrons no final, tá bom?
Se você passar dessa temperatura crítica aí, em torno de 155 MeV, você tenta descrever aí a sua teoria a partir da QCD, você não consegue fazer conta, porque ela é não perturbativa, e aí você pode colocar no computador, na rede, aí, e tentar fazer uma descrição da sua QCD na rede. Se você for para energia muito mais alta, começa a ter a liberdade assintótica, assim, bem manifesta, ou seja, a condição de acoplamento é bem pequena, a gente pode usar aquilo que a gente sabe fazer com teoria de campos, fazer perturbação, e aí você consegue descrever via teorias perturbativas. Então tem alguns métodos aí de como fazer isso, existe hard thermal loop, tem um pessoal que trabalha nesse regime aí a altíssimas temperaturas, que é da ordem aí maior do que 3 vezes aquela temperatura crítica que eu coloquei. Aí você sabe qual que é o cenário que você tem que descrever, e aí na hora que a gente chega para olhar o que tem em colisões de íons pesados, você tem aí justamente onde precisa entrar a Lérice, né? QCD na rede. Aí começa a ficar um pouco mais complicado como a gente tenta interpretar, utilizar a nossa ferramenta QCD para descrever esse estado. Mas breves informações do que a gente vai utilizar aí, olhando o QCD na rede, você consegue calcular, por exemplo, para potencial químico bariônico aí, igual a zero, você consegue calcular na rede qual que é a densidade de entropia em função da temperatura. Você está acessando a equação de estado, aí você tem esses dois regimes que está aí, olha. Um é o modelo de gás ressonante, QCD perturbativa fica a temperaturas muito maiores, e aí você vê esses pontos que são QCD na rede, e que você tem um match aí no final entre as duas regiões assintóticas. Tá? O estado que a gente está produzindo em laboratório é justamente nessa região onde só temos resultados de QCD na rede. Vai ser importante essa figura que está aí mais para frente, mas você sabe calcular via QCD na rede qual que é a sua equação de estado, tá bom? Aquela temperatura crítica que eu comentei também, quando você olha a transição de fase na rede, você também tem informações, que é essa região que está aqui. Então, de novo, isso é um diagrama de fase, a temperatura crítica pelo potencial químico bariônico, e aí você tem uma descrição que era naquele valor ali, 155 aproximadamente, que eu comentei com vocês, onde a gente sabe que acontece a transição de fase vindo de informações de QCD na rede, tá bom? Então a gente tem alguns ingredientes e futuramente a gente precisa utilizá-los, né? E como que a gente faz com os nossos experimentos? Tem que acessar essa região, a gente tem 2 grandes experimentos que provavelmente vocês conhecem. O do lado direito é o RIC nos Estados Unidos, LHC está na Europa, aí, entre 2 países, perto dos Alpes, né? O RIC começou primeiro, tá? No início dos anos 2000. Ele tem uma energia menor por causa do raio do experimento. O LHC já é uma energia maior, então você vê aqui 200 GeV no RIC e no LHC, a gente está, por enquanto, com informações aí com energia de até 5.02 TeV para íons pesados, tá bom? E aí você colide vários núcleos diferentes para várias perspectivas, então, assim, eu não vou comentar todos eles, mas, assim, tem motivo por que eu estou colidindo, por exemplo, rutênio e zircônio ali no RIC, ou porque eu estou fazendo chumbo-chumbo no LHC. Mas a gente faz esses experimentos. Esses experimentos, você pega o seu núcleo, acelera a velocidade próxima da luz. O que a gente tem com isso? Do laboratório, você vê uma contração do seu núcleo. Por exemplo, chumbo é um núcleo que ele é esférico, né? Então você tem uma contração nele, ele aparece panquecas para você. Como você colide feixes, se você olhar essa figura que eu estou representando aqui, a gente não consegue deixar assim que essas panquecas se colidam assim centro com centro. A gente joga o feixe e espera que algo se colida. Então, assim, pode ter áreas de overlap aí maiores ou menores. Isso vai estar relacionado
com observável no final, que assim, quanto maior eu consigo colidir, assim, a área, maior for essa área que eu consigo colidir, mais partículas eu produzo no final. Quanto menor, menos partículas, a gente dá o nome disso de centralidade, mas vai entrar depois, a figura vai ajudar a entender, mas eu estou colidindo panquecas, a velocidade é muito alta, então tem o fator de contração de Lorentz aí, por Rick é da ordem de 100, para LHC é 5.000, esses núcleos estão aí bem contraídos, você colide esses caras, o que a gente tem depois? Então, isso experimentalmente, né? É isso que a gente está imaginando que acontece lá. Se você colide, esses branquinhos são os hadrons, né? As cores que estão aí representam a matéria desconfinada, né? No sentido que você pode estudar a partir desses graus de liberdade. Então, só colidiu essa parte que está no centro, então você vê aí indiretamente o plasma de quarks e gluons, ou isso que a gente espera ver, né? Essa matéria, ela vai expandindo, na hora que expande, todo mundo sabe que você expande, aí começa a diminuir as densidades, a temperatura diminui, a temperatura está diminuindo, vai chegar naquela região que você não tem mais o plasma, mas tem hadrons, e no final você tem os detectores que você acaba observando, e aí você vê muitas partículas aí produzidas, e a ideia é reconstruir a partir dessas partículas observadas, que você observa que tipo que é, se eu tenho pions, se eu tenho prótons, kaons, qual que é o momento dessas partículas, energia, em que região que ela foi observada do seu calorímetro, tentar reconstruir aí a matéria que a gente tinha inicialmente. Fazendo esse tipo de experimento, o que nós descobrimos, o Rick lá em 2005, você tem 4 grandes colaborações lá dentro, né? Eu deveria ter mostrado, estava pintada as 4 colaborações, em um trabalho conjunto, assim, saiu independentes, mas todos participaram, assim, para ver se não tinha nenhuma discrepância, né, entre os resultados de cada grupo ali, anunciaram que observaram o QGP, na verdade, uma coisa que foi dita que foi um fluido. Então a gente não estava esperando que eles falassem que era um fluido, você estava imaginando o plasma, você, até a analogia, assim, como se comportasse como um gás, então você teria observado o QGP, mas não ele na forma de um líquido, tá? Nessas colisões. Então, aí estão os 4 títulos das colaborações, e todos ali encontramos. E por que eles falaram que eles encontraram? Então, isso daqui é só um cenário idealizado, tem até resultado experimental entre aspas, né, para vocês tentarem visualizar de uma forma mais simples. Então, o que representa esse lado esquerdo que está aí? Assim, se você olhasse na direção do feixe, seria na minha direção, ou entrando ou saindo, né? Eu observo partículas nos meus detectores, tá bom? E cada ponto desse que está aqui representaria a quantidade de partículas que você observa num dado ângulo com relação ali ao seu plano transversal. Você fixa o eixo X e o eixo Y que está aí, e aí você começa a observar quantas partículas você tem naquelas regiões. Então você vê que isso daqui não é simétrico. Se fosse um gás, era uma expansão isotrópica, então você ia ver, na média ali, uma distribuição de partículas isotrópicas, você ia ver uma circunferência, o que não acontece. Então o que eles viram é que tinha essa região, essa distribuição de partículas, esse DND-φ aqui, de uma forma elíptica, né? Quando você fazia a média sobre várias colisões que você tinha. E aí você quer entender por que tem uma forma elíptica. Se tem uma forma elíptica que a gente chama desse coeficiente V2 aqui, ele que mapeia qual que é a elipsidade da sua distribuição de partículas, e aí chegaram e falaram assim, só pode ser elíptico essa distribuição de partículas se inicialmente você tem também uma distribuição elíptica, ou seja, na hora que você colide, não é sempre que você está colidindo os 2 íons
cabeça com cabeça, assim, pegando a maior parte da área, mas você forma, tem até, não sei se vocês conseguem ver aí, está representado bem de leve 2 círculos, e aí na hora que você colide esses 2 círculos representando as panquecas, aí você tem uma forma de amêndoa, e se você tiver a forma de amêndoa e ainda não tiver interação um pouco mais forte como um líquido, você ainda não veria essa forma elíptica no seu detector. Então você está conseguindo mapear o quê? Eu estou vendo do início ou no final meus dados experimentais são elípticos porque eu tenho um fluido e esse fluido inicialmente também era elíptico e aí depois tem várias pessoas que tentam correlacionar assim essa propriedade inicial da matéria com o que nós vemos ao final. Como eu vou falar um pouco desses coeficientes, só para vocês entenderem que eu falei V2, que dá a forma elíptica, o que a gente faz é o seguinte, você observa a distribuição de partículas e aí você faz uma expansão em série de Fourier, que vocês estão habituados. Acontece que esses coeficientes que estão aqui, ele tem interpretação física, né? Então esse V2 que está aqui, olha, esse coeficiente que a gente consegue tirar da distribuição de partículas, ele está relacionado com o que a gente chama de fluxo elíptico. O V1 é o fluxo direto, o V3 está relacionado com o fluxo triangular, então a gente tem informações de representações físicas do que a gente está obtendo, que fica muito legal você entender a distribuição de partículas observadas no final dessa forma. E aí, se você não representar mais daquela forma paramétrica, mas colocar dNdφ em função do ângulo que você está varrendo ali na região transversal, você veria alguma coisa dessa forma, tá bom? E aí você vai pegando cada um dos seus coeficientes daquela expansão, então a gente sabe calcular aí os coeficientes a partir da distribuição. Aí você vê, V1 ele aproxima bem mal, né, da distribuição de partículas. Na hora que você coloca V1 e V2 juntos, você tem essa curva verde, aí você começa a ajustar melhor. Aí V2, é bem elíptico. E aí aquela informação inicial, assim, que se eu tenho esse fluxo V2, eu tenho um líquido, e aí eu começo a entender um pouco de quem eu tenho. Tinha V3 ali também, né? Eu não coloquei na expansão, mas aí você vai melhorando cada vez mais. O interessante é que depois de V2, os outros coeficientes vão diminuindo, assim, e a série converge muito bem, a gente consegue descrever. Dito isto, se a gente tem um fluido ali, a gente precisa descrever com, teoricamente, de uma maneira apropriada, que é o que a gente chama hoje do modelo padrão de colisões relativísticas. O que é essa descrição? Você precisa fornecer inicialmente uma condição inicial, igual a gente tem no experimento, então você precisa falar como que funcionaria ali, me dando um perfil de densidade de entropia ou de energia da matéria formada. Tem uma fase de pré-equilíbrio, porque naquele momento ainda você não tem equilíbrio térmico local, então você tem uma fase de pré-equilíbrio, mas é uma fase bem curta, e logo que você faz essa evolução do que você tinha inicialmente, você utiliza as suas equações de relatividade hidrodinâmica relativística. Né? Então você tem uma equação de... Oi. Fernando, sou eu aqui, eu levantei a mão, mas depois que esqueci que você não consegue visualizar. O Fernando, voltando no slide anterior, eu fiquei curioso com relação a esses fatores, V1, V2, V3, que aí no slide anterior ainda você deu o nome de... Aí seria o linear, seria o elíptico, depois triangular, quadrático. E se eu não me engano, você falou que a existência de um V2, desse fluido elíptico, meio que caracterizaria o fato de ser um líquido. Isso, ótimo. Então eu vou voltar. E se fosse triangular, aí eu teria basicamente a curiosidade de saber caso encontrasse um fator triangular, o V3, expressivo, o que isso seria, o que isso indicaria, e mais, por acaso esses índices estão ligados à intensidade de ligação, de interação dos quarks e gluons, certo? Sim. Ou não? Então, no final, assim, acho que você tá certo, e na hora que eu entrar um pouquinho mais para frente, eu consigo falar o quão forte são essas coisas. Mas, assim, o que eu gostaria, talvez, de mostrar para você, para tentar responder, porque eu acho que isso é essencial. Por que a gente fala que tem esses coeficientes? Assim, se você colidir,
tivesse, a gente consegue fazer isso, selecionar partículas, eventos que tem de todas as medidas que você tem de eventos. Você seleciona aquelas que têm a maior quantidade de partículas produzidas. Se eu selecionar esses eventos, significa que eu estou selecionando aquelas colisões onde, ao invés de uma elipse, eu teria um círculo. Consegue entender a ideia aí? Porque aí eu tenho um círculo. Quanto menor a quantidade de partículas, mais essa condição inicial ela vai ser uma amêndoa cada vez. O semi-eixo maior é muito maior que o semi-eixo menor da sua elipse, mais achatada. Tudo bem, entendi. Então, assim, só por essa seleção dessa quantidade de eventos, ou seja, eu tenho algo já só por causa da colisão que vai aumentar muito, vai deixar maior só pela forma que é a colisão, V2, por causa que eu já tenho uma forma inicial de uma elipse. Então ele tinha que ser maior. Então isso já caracteriza. Agora, a sua pergunta é, e se eu tivesse V3 maior? Isso acontece em colisões centrais. Então assim, V3 é um pouco maior do que V2. Então seria onde que você não tem já de início algo que aumenta aquele seu V2, que é essa forma elíptica, mas aí você tem um fluido confinado numa região média ali que ela é circular, e aí, nesse caso, você tem V3 maior. A gente entende V3 maior por causa das flutuações que você tem ali dentro. Então, assim, a gente tem situações onde V3 é maior, mas V2 é maior na maior parte dos eventos, simplesmente porque a geometria inicial da sua colisão, ela já contém aquela elipsidade. Por isso que tem esse mapeamento. Então, tá, eu acho que eu entendi. Então, se por acaso houvessem mais eventos com colisões mais centrais, né, mais frontais, o V3 seria maior. Sim, ele é um pouco maior e esse é um dos grandes puzzles que a gente tem na área. Assim, porque em colisões, a gente fala mais que centrais, assim, ultracentrais, V3, ele é um pouco maior do que V2. Assim. Isso é algo em aberto, a gente não sabe como resolver isso, mas em colisões ali que a gente seleciona exatamente o que você falou, ele tem essa característica aí, que V3 é um pouco maior. Mais ou menos todos os coeficientes têm a mesma ordem, mas V3 é um pouquinho maior. Assim. Entendi, tá, obrigado. Beleza. Então, voltando, como que a gente vai descrever? Porque a gente quer tentar reproduzir o que os experimentalistas observam, né? Na parte de hydro, a gente tem a conservação aí do stress tensor, onde ele tem duas partes. Então, assim, a gente divide em duas partes. Uma é essa T0 aqui, que é a parte ideal. Essa parte ideal não contém, assim, fenômenos de transporte, assim, como viscosidade, que eu estou colocando na segunda parte aqui, vorticidade, mas qualquer outra coisa, né? Mas vocês têm que perceber que se eu quisesse resolver só a parte ideal, eu ainda tenho, você vê aqui, densidade de energia e pressão, aqui são as quadrivelocidades do seu fluido, na hora que ele vai expandindo, né? Mas assim, eu preciso de alguma coisa externo à descrição hidrodinâmica, que é a equação de estado, ou seja, eu preciso saber como que E e P se correlacionam de alguma forma. Então, assim, a gente tem lá da rede como S e T se correlacionam, na verdade, você pode calcular diretamente quem que é a pressão, então, aí você usa relações termodinâmicas e você vai tirando as outras coisas. Então, a gente precisa, de alguma forma, saber qual que é a equação de estado e a gente utiliza QCD na rede para isso, né? Então, tem essa parte de colisões a evolução ideal, e hoje em dia a gente já trabalha com correções aí viscosas, onde tem esses dois coeficientes. O que é importante aqui vocês olharem na parte viscosa? Tem esse eta aqui, que representa uma viscosidade de cisalhamento, é aquela como se você dividisse o fluido entre vários planos, assim, e visse elas escoando, como uma você pode dizer assim, se atrita com relação à outra, então você tem esse tipo de viscosidade, e tem esse zeta que está aqui, é o bulk, que é aquela viscosidade que vai estar
contrapondo uma expansão volumétrica. Tá bom? Lá para o fim eu comento sobre essas duas viscosidades. Aí você faz a sua evolução hidrodinâmica, QCD na rede te dá uma orientação qual que é a temperatura onde acaba o fluido, e aí vira hadrons, e depois você faz um processo de hadronização, que aí você tem maneiras de pegar essas informações de energia, pressão, quadro de velocidades e fazer agora uma emissão de partículas. Aqui corresponde àquela temperatura e energia. O que você pode produzir? Pions, kaons, de que forma, qual que é a direção? E aí a gente consegue comparar com os resultados experimentais. Esse é um dos resultados que a gente pode ver. Os pontos que estão aqui... Então, o que a gente tem? Então, é mais fácil. Eu tenho Vn aqui na minha ordenada, V2, V3, V4, aqueles coeficientes. Então, eles vão medindo as distribuições de partículas, vão calculando esses V2, V3, V4, aí eles fornecem. Aqui embaixo é a centralidade. Lembra que centralidade está relacionado com o número de partículas produzidas. Então, a gente usa o mesmo jargão dos experimentalistas, né, para comparar. Na parte de baixo você tem aí a razão entre o que foi visto no experimento e os seus modelos, e essas curvas que estão aqui são simulações levando em conta aí que é um fluido, hidrodinâmica relativística e essas coisas que eu apresentei para vocês. Então você tem assim V2, V3, V4 com uma boa concordância. E aí, parecia um fluido, agora eu vou usar que é um fluido, e aí a gente tem uma boa concordância sobre que realmente a gente está vendo um fluido ali na sua matéria criada. Tá bom? Então, o primeiro ponto é assim, o que a gente está tendo é o menor fluido criado na Terra, porque ele é da ordem de 14 fermi, você precisa de hidrodinâmica relativística, e ele é da ordem aí 10 a 11 vezes menor que uma gota de água que a gente observa. Tá bom? Então, essa é a primeira lição. Aqui, quando a gente coloca muitos gráficos, eu não quero que você preste atenção em nenhum especificamente, mas assim, não é só V2, V3, V4 que funciona a descrição hidrodinâmica, é muita coisa. Então, tem correlações entre vários observáveis, momento médio, então assim, tem muita coisa que a gente consegue descrever, mostrando o sucesso que realmente é um fluido, tá bom? No final, grande parte dessas quantidades que estão aqui é assim, manipulação de quantas partículas foi produzida nessa região com tal momento, quantos pions você tem aqui, ali, aí você faz uma combinação de observáveis entre 2, 3, 4 partículas, vai tirando informações, e aí a gente chega um momento lá em 2018 que a comunidade está mais madura e fala que pode dar uma melhorada aí nas nossas observações, o que a gente tira. Então, tem esse artigo aqui do grande cenário e das grandes questões, e lá no final ele fala assim, a gente em algum momento precisa ter uma determinação experimental também de grandezas termodinâmicas, que aí a gente pode acessar outras coisas, tá? Não só V2, V3, então. Seria bom se a gente conseguisse informações sobre a termodinâmica desse estado através dessas colisões, tá bom? E aí, primeira coisa, se você quer tentar, em algum momento, talvez não seja a primeira coisa, a gente precisa de um tempo para pensar, né? Mas se você quiser, a partir dessas quantidades, momento, número de partículas, tentar de algum momento, de alguma forma, recuperar a termodinâmica, você volta para a física básica, e aí você lembra lá que em mecânica estatística você usa esses graus microscópicos aí como momento, número de ocupação, coisas do tipo, para tentar encontrar a equação de estado. Então vamos tentar fazer isso usando aí mecânica estatística, termodinâmica e relatividade por causa da energia que você tem. Caso mais fácil, olha aquilo que a gente imaginava que seria o QGP, ou pode ser, se a gente fizer esse experimento a energias muito mais altas, que é um gás ali sem massa, um gás ideal, com uma boa aproximação, tá bom? Ou seja, estou a altíssimas temperaturas. De mecânica estatística, juntando termodinâmica e relatividade, você tem uma proporcionalidade entre a densidade de entropia e o número de partículas, tá bom? A densidade de partículas. Então é isso, eu tenho partículas ao final produzidas,
Então, talvez eu possa correlacionar com a minha entropia. Então, isso é o que a gente está aprendendo lá. Da mesma forma, a gente vê que o momento, ele também se relaciona com a temperatura por um fator 3 aí, se você está usando esse gás ideal. Então, a gente tem algumas dicas inicialmente, e aí você pode pensar, posso pegar no experimento a multiplicidade, que tem a ver com o número de partículas, ou no final até aquela centralidade que eu falei com vocês, olhar como que ela depende, o momento depende, bom, dessa quantidade de partículas, e talvez, então essa ideia, tá? Acessemos aí a termodinâmica desse estado. Vamos fazer conta. O que fazer conta? Usar aquele modelo padrão de colisões nucleares para testar essas coisas. Porque a gente tem, da condição inicial, a gente tem a entropia total, que está aqui na minha abscissa. Depois que você faz toda a sua simulação, você tem o número de partículas produzidas que está aqui na minha ordenada. Então você vê que tem uma relação linear entre esses dois, assim como a gente esperava lá de física básica. Então tá bom, primeiro a gente parece que consegue mapear a entropia total que eu tenho ali inicialmente com o número de partículas produzidas. Obviamente eu não tenho acesso ao número, à entropia total do meu estado, mas eu tenho acesso a quantas partículas eu observo no experimento, né? Então, isso daqui é feito assim, pegando um tipo de condição inicial. As equações são bem complicadas para resolver, né? Porque você tem aquele perfil, então, assim, você tem que fazer computacionalmente. Aí tem uma ferramenta aí que chama Music, né, que resolve as equações para você. A equação de estado, você pega a equação de estado da QCD na rede, e aí você acha isso. Mas ainda falta a temperatura. O problema da temperatura é assim, se você imaginar aquele estado inicial, assim, primeiro a temperatura vai variando de momento a momento. Na hora que ela vai evoluindo, lembra que a temperatura vai decrescendo. E assim, você não tem um equilíbrio global. Você tem um equilíbrio local que aí satisfaz as condições para você utilizar a hidrodinâmica. Então assim, você tem regiões com temperaturas diferentes e aí a pergunta é, que temperatura é essa? Se tiver uma correlação entre o momento que eu estou observando no final e a temperatura. E esse que é o ponto, como achar essa temperatura. Então a gente fez alguns testes aí de como encontrar uma temperatura. No final você consegue entender o seu momento a partir do que eu vou descrever aqui para vocês, de uma temperatura efetiva e um volume efetivo. É assim, a gente vai pegar toda a nossa expansão, na hora que ele virar hadrons, que é esse momento que a gente chama freeze out, bom, na hora que ele está congelando, eu vejo qual que é a energia e a entropia total dessa matéria. É essa integral que está aqui. Então, eu tenho a energia final e a entropia total da minha expansão hidrodinâmica, e isso pode ser visto como uma densidade de entropia efetiva vezes um volume efetivo, a mesma coisa para a minha entropia, né? Final, e aí eu posso pensar que isso, na verdade, representa um estado em repouso, que é isso, né? A gente vai trocar essa evolução ao final por algo efetivo que vai representar um fluido em repouso, na forma de um cilindro, tá bom? Que contém a mesma energia final e entropia final que essa matéria que está aí. Então é como se ela se comportasse efetivamente a minha descrição da matéria que está ocorrendo ali no meu acelerador de partículas, é como se ela fosse essa matéria nesse cilindro em repouso. Tá bom? Se a gente descreve dessa forma, se eu tomar a razão entre essas duas quantidades que eu tenho acesso do lado esquerdo, né? Como a minha razão, eu cancelo o volume efetivo, e aí da equação de estado que você tem da QCD na rede, você consegue resolver essa equação do lado direito e eu encontro uma temperatura efetiva. Então, assim, isso funciona ou não funciona? Isso é uma ideia, né? Mas lembra que lá do início a gente tinha, assim, pelo menos de gás ideal, a gente tem que ter uma correlação entre o momento e a temperatura efetiva. Essa é uma possibilidade de definir uma temperatura do seu plasma de quarks e gluons. E a gente vai testar. Então, com aquelas mesmas simulações, Trento, Music e QCD na rede, juntando todas aquelas etapas, fui lá
E a gente calcula, fazendo simulação, qual que é a minha temperatura efetiva. Então a centralidade está aqui de novo, lembra lá, a centralidade está relacionada com o número de partículas produzidas, e aí eu tenho qual é a minha temperatura efetiva usando aquela formulação que eu acabei de mostrar. Você tem 3 curvas aqui, porque a gente quis testar quando você tem só a hidrodinâmica ideal, depois quando você coloca um pouco de viscosidade, tipo shear, depois quando você coloca um pouco de viscosidade, tipo bulk. Isso não é tão importante agora, mas assim, a gente fez mais de um cenário, porque provavelmente tem um pouco de viscosidade nesse plasma que está aí. Calculei a temperatura efetiva, da mesma forma eu posso calcular qual que é o momento médio. Então você já vê que tem alguma coisa parecida aí, né? Naqueles 3 casos, eu tenho essas bolinhas aí, que é o dado experimental de uma colaboração Alice, e aí na hora que você junta os dois, então eu tenho o momento aqui do lado esquerdo e a temperatura efetiva, onde essas escalas só mudam por um fator 3,07, lembra que a gente tinha 3, e aí você vê uma boa concordância, independente se eu tenho viscosidade, se eu tenho poucas partículas produzidas, e aí você descobre que aquela temperatura definida daquela maneira deve representar o seu plasma ali. Tem todos os ingredientes que a gente imaginava. Tá bom? Então você tem uma correlação entre a temperatura do seu plasma e o momento médio que a gente observa no experimento. Então eu posso, supondo que, e assumindo que está tudo funcionando bem, a descrição hidrodinâmica toda dessa forma, eu consigo indiretamente medir a temperatura efetiva através do momento. Então pronto, a gente pode fazer isso. Pego dados experimentais, qual que é o valor do momento médio, uso o que a gente aprendeu de termodinâmica, de como que eu extraio a temperatura efetiva, e aí eu tenho uma temperatura de 222 MeV, que representa aquele meu estado que eu estou criando no LHC. Tá bom? Isso dá, como eu falei no início, uma temperatura 10 a sétima maior do que a temperatura do Sol. Então, assim, o Sol perdeu o seu status de corpo mais quente no nosso sistema. Então, eu tenho um fluido, o melhor fluido com a maior temperatura. Tá bom? Então, essa é a segunda lição que a gente tira daí, extrai a temperatura, mas tem algo mais legal que a gente pode fazer, pelo menos do meu ponto de vista. Se eu tenho a temperatura e tenho informação da minha densidade de entropia por causa do número de partículas produzidas, eu posso comparar o que eu tenho teoricamente com o que vem de QCD na rede, que é justamente esses 2 gráficos que estão aqui. Isso que está em rosa é a equação de estado que estava lá atrás, que é oriunda de QCD na rede, e você vai e compara o que você tem no experimento para a minha densidade de entropia dividido por T ao cubo. Aí compara um com o outro. É que QCD na rede fala que aquilo descreve um plasma. O que eu tiro do experimento com esse formalismo é essa região aqui em preto, né, com alfa aí, né? Mas está em concordância com a QCD na rede. Então, assim, é uma informação agora diferente da que tinha sido feito no passado, que você tem acesso à sua termodinâmica e ela concorda com o QCD na rede para um plasma de quarks e gluons. Não só uma, a gente olhou para a velocidade do som também, que está aqui, e você também tem uma concordância. Então, assim, a gente vê, o que a gente está vendo diretamente, que a gente tem desconfinamento, o número grande de graus de liberdade estão sendo acessados no experimento. Então, assim, é uma informação direta que você criou o QGP. Eu acho que eu tenho mais uns 7 minutos, Igor. O que você acha? Se você precisa de mais 7 minutos, você tem mais 7 minutos. Tá, você tem o seu tempo. Acho que vou usar só para fazer 2 comentários. Assim, a vida é um pouco mais complicada, né, do que a gente mostra primeiramente. Então, eu fiz um recorte inicial sobre como que a gente descreve, e assim, você tem V2, V3, V4, esses caras, e tem várias curvas diferentes. Essas várias curvas diferentes é porque na hora que você vai fazer seu modelo, você tem diferentes viscosidades. Tá?
que são essas coisas que estão aqui. Eu coloco um valor, você coloca outro, e assim por diante. A gente quer acessar de alguma forma qual que é a sua viscosidade. Então, assim, vocês puderem colocar na mente duas informações importantes, é o seguinte: você pegar o gráfico da direita, comparando primeiro qual que é a viscosidade, aqui está eta dividido por S, assim, ou seja, qual que é a viscosidade do plasma de quarks e gluons, é uma escala log aqui, aí você tem da água, do hélio. Você vê que o que a gente precisa de viscosidade para descrever os dados experimentais é muito pequeno. Por isso a gente fala que é um fluido ideal. Tem essa barra de erro que está aqui, e hoje em dia tem o pessoal assim que trabalha com análise bayesiana e dá esses dois plots à esquerda. Um é aquela viscosidade shear, a outra é a bulk. E assim, você tem ali dentro várias famílias de curvas para descrever os mesmos dados experimentais. Isso só significaria aí desses dois gráficos, assim, eu tenho um monte de prescrição para as viscosidades, que no final eu tenho os mesmos resultados que eu estou analisando, V2, V3, V4, os mesmos, assim, dentro das incertezas, todo mundo descreve os dados. Então, assim, na hora que vocês olham isso, eu quero que aconteça só o seguinte: puxa, eu tenho um monte de curva que está descrevendo a mesma coisa. O que está acontecendo? Tá? Várias parametrizações, o que está acontecendo? Eu só sei que são pequenas todas. Tem uma forma de entender isso que vasculhar. Acho que eu vou fazer isso de forma mais fácil. Vasculhar qual que é o impacto dessas diferentes curvas aí, se você souber qual que é o impacto dela durante toda a sua evolução, como que ela varia com relação à temperatura, que aí você pode definir também uma coisa que chama qual que seria de todas essas parametrizações uma viscosidade efetiva. Então você descreve V2 e V3 que estão aqui, tá vendo? Tem uma correção onde tem viscosidades efetivas para V2, uma para shear, outra para bulk. Então você vê, por exemplo, a V2, o fator que está aqui na frente, 1.34 e 1.30, é parecido. Então, é uma resposta linear com a mesma intensidade, onde essas viscosidades efetivas, independente da parametrização, é dado por essa média geométrica que você tem aqui. Esses Ws que estão, é um peso que a gente conseguiu encontrar, como é o peso na evolução, tá bom? E aí você coloca aquelas diferentes curvas que satisfazem os seus dados, as suas observações experimentais, esse eta-S, assim, toda aquela família, e calcula essas quantidades que estão aqui, que são as viscosidades efetivas, porque são elas, no final, que entram para dar o que a gente mede, V2, V3, V4. Então, a gente não tem acesso diretamente a como que é o perfil, mas só como que ela é efetivamente, que são esses valores. O cenário é o seguinte: se eu olhar, fazer obter quem são essas viscosidades efetivas, olha para o gráfico de cima, esse shear. Eu tenho várias curvas diferentes, eu tenho informação até bayesiana, como cálculos de QCD também, tá? Todas elas estão ali muito próximas, né? Então, apesar de elas serem bem diferentes, no final eu tenho a mesma viscosidade efetiva, shear, que me dá o mesmo resultado. Por isso que eu estou tendo V2 e V3. O triângulo e o losango é porque a gente teria, pelo menos inicialmente, a gente deixou aberto para ver se era diferente a viscosidade efetiva para V2 e V3. Depois a gente fez para bulk, que é o de baixo. Elas também estão todas no mesmo range, com a única diferença que a minha viscosidade tipo shear é muito maior do que a minha bulk. Então, no final, o que a gente vai ver no experimento é assim, só informação sobre shear. E aí a gente pode fazer alguns vínculos da forma das minhas viscosidades, porque ela tem que depender da temperatura, tá? A partir dessas quantidades. Então, assim, lição: só vejo viscosidades efetivas nos meus observáveis, quando eu olho V2, V3, V4 e assim por diante, né? E eu não tenho acesso, eu não vou ter acesso a como que é a minha forma funcional, ou seja, como depende a viscosidade com relação à temperatura. E para terminar, é uma coisa que está saindo do forno, aí eu uso o meu último 1 minuto, que a comunidade estava pensando assim, eu precisava de núcleos grandes para ter muita densidade, muita energia,
e aí eu formava o plasma de quarks e gluons. Aí o pessoal falou, será que a gente forma também em colisões em sistemas pequenos? Por exemplo, colidir um próton com um chumbo? Se a gente já ficava assombrado com chumbo-chumbo, tem um fluido, e agora próton-chumbo? O cenário é o seguinte, a gente testou aquela mesma coisa de termodinâmica e momento para sistemas pequenos, deu uma relação muito parecida, ou seja, ele se comporta também como um fluido, tá bom? Esses sistemas pequenos, só que a diferença é o seguinte, a gente tem um regime onde esses sistemas são pequenos e aí você não tem toda a quantidade de energia suficiente para descrever, para ter a mesma equação de estado oriunda de QCD na rede, que é esse gráfico. O que a gente tem aqui? Densidade de entropia, temperatura, de novo, amarelinho é a equação oriunda de QCD na rede, e o que a gente tem é essa região azul concorda, essa região azul é selecionando nessas colisões eventos que têm a multiplicidade muito grande, você tem muitas partículas produzidas e tem uma região ali, você tem alguns eventos que ele não consegue formar o plasma de quarks e gluons. Isso é algo que está em aberto, tem muitas pessoas que fazem cálculos assim, fecha os olhos e coloca descrição hidrodinâmica, aquele padrão ali para próton-chumbo, e a gente precisa, a partir de agora, tomar cuidado na validade desse formalismo. Tá bom? 1 minuto, consegui aqui. Que eu gostaria que vocês se convencessem agora, não só de uma frase, assim, que com tudo isso a gente tem o menor, o mais quente e o fluido mais perfeito criado na Terra. Tá bom? Obrigado. Obrigado, Fernando, a gente que agradece. Antes da gente ir para a sessão de perguntas, eu queria convidar todo mundo que está presente aqui a abrir o microfone para a gente poder agradecer com palmas a apresentação, por favor. Bom, assim eu abro a sessão de perguntas. Bom, já tem alguém comentou aqui, deixa eu dar uma olhada. João Walter disse uma ótima apresentação. E eu vou deixar aberto, o pessoal fica à vontade para abrir o microfone e fazer a pergunta, tudo bem? Não precisa necessariamente levantar a mão, fazer uma ordem, abre o microfone se quiser fazer a pergunta. Fui bem pedagógico, né, Igor? Assim, não falei de muitos detalhes, espero que o pessoal tenha conseguido compreender um pouco aí. Olha, de verdade, eu acho que sim. De verdade, acredito que sim. Eu tenho perguntas, mas inclusive são mais curiosidades, até que vão um pouco fora da sua apresentação, porque a sua apresentação eu achei realmente bem acessível e a mensagem principal ficou bem clara. Mas ainda assim eu vou deixar um tempo aqui para caso alguém queira. Eu convidei uns alunos meus e pelo menos eles têm que fazer pergunta aí, Senão, isso é bom. Aí vai complicar para... Isso é bom, isso é bom. Então, seus alunos, por favor, eles estão incluídos na lista de e-mails? Ainda não, mas eles vão fazer isso. Aí vai mandar eu repassei para você, eu passei para eles o link, mas eles têm que estar também. Isso, eu vou depois, ou você me passa o endereço deles, ou eles pedem, entram no site do TQCBR, façam um pedido, que aí a gente coloca. A joia é bacana, sim. Bom, tem uma manifestação da Vânia, se não me engano. Eita. Essa é minha aluna, se eu não falasse bem, ia ter problema, Igor. Ela tá dizendo que a apresentação foi ótima, então acho que já merece pelo menos meio ponto para poder... Né? Não fez pergunta, mas elogiou. Bom, eu tenho uma pergunta que é o que eu estou pensando desde o começo, que eu acho que vai um pouco fora. Com esses dados, tem como ter alguma estimativa de massa térmica do gluon? Do surgimento de massa térmica? Que eles chamam de massa... Agora eu esqueci o termo, mas...
Eu não vi assim grupos tentando ir nessa direção, mas eu acho que o caminho, o que a gente teria, assim, a massa térmica no final, ela só, a gente fala só, mas não é só, ela entraria na minha equação de estado, certo? Se eu tivesse uma massa térmica, então assim, no começo quando eu fiz meu doutorado, a ideia era assim, colocar uma equação de estado onde levava uma massa térmica. Então assim, eu só entendo que essas observações que a gente faz é assim, para tentar colocar alguns vínculos na nossa equação de estado, e a equação de estado, por si, ela dependeria de uma massa térmica dos gluons. Então, eu consigo ver isso. Então, não é diretamente, mas assim, com informações, por exemplo, de equação de estado. Isso, mas existe é possível fazer um fit, né? Você tem uma proposição de equação de estado, e aí, de acordo com os dados, tem como ter uma estimativa para esse parâmetro? Ou não se tem? Porque, realmente, você pega um livro, eu estou falando isso, se você pega um livro bem típico de TQC a temperatura finita, e aí você vai ter lá no meio algum capítulo falando sobre massa térmica na QCD, entende? Deixa eu E colocar um aí modelo eu de realmente me sacola. pergunto... Isso. Oi? Tá. Não, continua, desculpa. E aí eu realmente me pergunto como é que a que pé isso está na questão observacional mesmo, entende? Se existe uma... E aí eu acredito que seja exatamente nesse regime de fase de plasma de quarks e gluons é que você conseguiria detectar essa massa térmica. É o que eu imagino. Tá, assim, até onde conheço, ninguém trabalha diretamente com isso, assim. Eu sei que, na verdade, eu entrei, então por isso que eu estou respondendo dessa forma. Eu entrei nessa parte de descrição hidrodinâmica porque durante meu doutorado eu tinha uma prescrição de massa térmica para os gluons. E eu falei assim, vou testar colocando no meu modelo, ou seja, nesse modelo padrão, ao invés de que ser uma equação de estado oriunda de sei lá onde, essa com uma massa térmica e ver qual que é o resultado, ver se concorda ou não, fazendo esse caminho inverso, né? Então, eu acho que, por enquanto, a maturidade seria só dessa forma. O que a gente pode, às vezes, quando o pessoal coloca massa térmica, você pode colocar também uma massa dependente de potencial químico. Então, nesse caminho, acaba sendo muito mais interessante, porque QCD na rede, assim, tem aquele problema de sinal quando você coloca fermions, e aí você tem aquele problema para colocar uma equação de estado que tem uma dependência maior em potencial químico. Então, assim, modelos dessa forma são muito mais interessantes para fazer análise a energias mais baixas. Para o LHC, não, que potencial químico não é tão importante, mas para o RIC, para o Electron Ion Collider que vai ter, então seria legal, mas nesse sentido, assim, contrário, né, Igor? Você tem um modelo e aí você insere a sua equação de estado e vê qual que é a consequência. Então, isso talvez dê para colocar regimes aí de como depende a sua massa térmica por causa dos observáveis. Não sei se tem outro, mas eu diria que seria isso. Entendi sim. E a propósito, eu nunca coloquei uma equação de estado para rodar nessa cadeia aí, nesse modelo padrão, mas... Entendo. O nível o nível quer dizer o seguinte: eu penso mais na Lagrangiana e você sempre pensa mais na equação de estado, né? O que vocês fazem é propor uma equação de estado que consiga calcular. A gente precisa de uma equação de estado, é isso. Isso, Então, para poder calcular aqueles parâmetros, né? Sim, senão eu não consigo resolver as minhas equações, assim, porque eu tenho poucas equações, então você vê lá, eu tenho 5 equações e tenho 11 parâmetros livres, assim, então, assim, se for ideal eu tenho menos, mas assim, energia, pressão, não sei quem que é, a gente precisa pegar de fora, né? Entendi. Aqui no site nós temos algumas manifestações. Josiane, excelente apresentação, professor. Sou Josiane, doutoranda da UFES,
Minha pergunta é, ô Josiane, você por acaso quer abrir seu microfone e fazer, ou você prefere que eu leia? Se preferir que eu leia, é só escrever no chat que eu leio. Ou se quiser abrir. Ah, tá, tudo bem. Ela tá com problema, aparentemente está com problema no microfone. Então é o seguinte, a pergunta é possível com isso explicar a intensidade do campo magnético que é gerado pela colisão dessas partículas? O porquê de ter, por exemplo, vários tipos de estrelas de nêutron com diferentes valores de B, do campo magnético? Essa é a pergunta. Tá, não, eu acho, Josiane, você deve trabalhar com estrelas compactas, talvez, assim, é isso. Mas deixa eu fazer ponderar sobre a sua pergunta, tá? Acho que de 2 anos para cá, a gente fazia esse modelo padrão, e naquela parte que eu coloquei, eu acho que eu posso colocar aqui, deixa eu voltar, acho que fica muito mais interessante. Aqui. Então a gente precisa resolver essas equações. O que a gente tem hoje, tá, é que quando você colide essas partículas, você cria um campo magnético que é da ordem dos maiores campos magnéticos que a gente tem em estrelas. Tá? Então, assim, é algo bem novo. A gente está tentando... Quando eu disse que a gente está colidindo, por exemplo, rutênio e zircônio, comparando, assim, inicialmente era para olhar efeitos de campo magnético, efeito quiral de campo magnético. Então, assim, isso é uma coisa que está super em aberto. O que a gente está tentando modelar, esse π aqui, que eu chamei viscoso, você pode colocar outras... É tudo que foge do ideal. Eu deveria ter colocado não ideal. Você pode colocar termos ali para tentar descrever a sua matéria. Então, assim, o que eu posso falar para você, a gente agora está se preocupando com efeitos de campo magnético. Tem umas pessoas fazendo algumas proposições, mas a diferença é o seguinte, do que nós temos para estrelas. A gente está no regime de altíssimas temperaturas, tá bom? E potencial químico bem pequeno. Em estrelas de nêutron é o contrário, né? Temperaturas bem baixas e potenciais químicos bem altos. Então, assim, a gente vai aprender alguma coisa. Se a gente vai conseguir conversar, aí precisa deixar rodar um pouco essas coisas. Então, assim, estamos entendendo agora temperaturas grandes, qual que é o efeito, e a gente não fez o link ainda com estrelas de nêutron, principalmente porque os regimes são diferentes, né? Se você olhar naquele diagrama de fases. Espero que eu tenha ajudado em alguma coisa aí. Ótimo. Meu microfone está fechado aqui. Ela disse que agradeceu, entendeu? Tá ótimo, que bom. Ajudou sim. Mais alguma pergunta, pessoal? Se alguém quiser, fica à vontade. Bom, não tendo mais perguntas, eu vou então convidar mais uma vez todo mundo a abrir o microfone para a gente poder fazer o último agradecimento ao professor, por favor. Obrigado. Fernando, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, tá joia? E eu dou por encerrada o seminário de hoje. Tá joia? Obrigado a todos pela presença. Tá bem? Bom, semana que vem eu vai ter com Dmitry Vassilievich. Tudo bem? Logo na semana que vem. A gente não vai pular uma semana, não. Geralmente a gente pula uma semana, mas vai ser logo semana que vem. Tá bem? Pessoal, muito obrigado, viu? Rodrigo, fica à vontade para parar a gravação.